Quero falar sobre uma palavrinha, irmão, sobre a graça do Senhor. Porque nós vivemos e dependemos da graça de Deus sobre a nossa vida, sobre os nossos filhos. Em tudo que fazemos, nós devemos ao Senhor a graça que Ele nos dá. Então, gostaria de falar hoje uma palavrinha que está em Colossenses, do 1 ao 3 ao 6, que nos diz assim: damos sempre graças a Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já fui frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Desde o dia em que conhecestes a graça de Deus em verdade. É o versículo 6. Eu quero dizer, irmãos, que aprendemos que Colossenses, em primeiro lugar, é uma das epístolas escritas na prisão, juntamente com Efésios e Filemão. Eu quero dizer para os irmãos que a igreja, ela era fundada e pastoreada por Epáfras. Este levou boas notícias ao apóstolo Paulo, que posteriormente escreveu-lhes esta epístola ou pequena carta. Eu quero saber que a palavra de hoje nos inspirou, irmãos, sobre falar sobre a graça, as características que essa igreja tinha. Eu quero dizer que a epístola de Colossenses, ela apresenta uma igreja com algumas marcas. Era uma igreja fundamentada no amor ágape. Existem 3 tipos de amor: eros, que é erótico ou sensual; filion, que é um amor fraternal, amor entre irmãos, parentes e amigos; e agape, irmãos, que é um amor que tudo sofre, ele crê e espera. É o amor de Deus. Quer dizer para os irmãos que o amor agape, ou amor de Deus, ele é incondicional. Ele não estabelece parâmetros para amar. Os colossenses estavam, irmãos, impregnados deste amor. Eles faziam parte de uma igreja cheia de esperança, em tempos e dias de grandes tribulações, como hoje. Não é diferente. Era uma igreja conhecedora da graça de Deus. Nós temos que ser conhecedor da graça de Deus sobre nós, para que todo dia nós venhamos a louvar o Senhor e agradecer pelo dia que nós levantamos, pelo dia que nós deitamos. Eu gostaria de falar, irmãos, sobre os conhecedores da graça de Deus. É aquilo que nós precisamos. Mas vamos definir, irmãos, o que é a graça de Deus. Quer dizer, para os irmãos, que olhando o dicionário, eu vejo a definição encontrada em um dicionário para o termo graça, que é a seguinte: o favor imerecido que Deus concede ao homem. O favor imerecido que Deus concede ao homem. Então, é uma definição, irmão, mais aprofundada. É a grande essência de Deus pela graça divina. Ele, em sua disposição e atitudes, foi espontaneamente favorável à humanidade caída, pervertida e desmerecida. Independente de nossos méritos, decidiu nos outorgar ou nos dar graça a seu favor, amor e misericórdia. Eu quero dizer para os irmãos que a graça de Deus é um favor divino que salvou pecadores não merecedores. Em nosso dia, a graça de Deus é um poder capacitador. A graça de Deus é um favor que nos dá um poder de capacitação, irmãos. Quero dizer para os irmãos que a nossa condição antes de sermos alcançados pela graça de Deus era uma condenação de morte. A palavra de Deus nos fala, como está escrito: não há um justo, nem um sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está abaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz.
para que toda boca ela esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Está lá no livro de Romanos 3, do 10 ao 18. Eu quero dizer para os irmãos que, guardadas as devidas proporções, por causa do pecado de Adão, nós estávamos assentados em uma cadeira elétrica, à espera de uma execução final. A nossa sentença já estava escrita, irmãos, assinada e julgada, como lemos em Romanos. Não há um justo, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque. Deus todos se extraviaram e se fizeram inúteis. No versículo 10, 11 e 12. Mas o que a graça de Deus fez por nós? Eu quero dizer, irmãos, que a graça de Deus, ela nos inocentou, ou nos justificou diante de Deus. Eu quero dizer para os irmãos que a cadeira elétrica, ela foi desligada na hora da execução. O executor foi proibido de nos eletrocutar. Bem na hora de nossa execução, Jesus Cristo assumiu a nossa culpa, irmãos, e ordenou a nossa libertação. Então, pela graça de Deus, todos os condenados foram livres. Idólatras, pervertidos, maldosos, impuros, sodomitas, receberam uma nova chance. Eu quero dizer para os irmãos que a graça de Deus, ela nos justificou. Romanos 5, 1 ao 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé e a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Está no livro de Romanos. Justificação é um termo forense usado nos tribunais. A graça de Deus, irmãos, ela nos assentou diante de nossos acusadores. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio da fé em Jesus. Romanos 5. Já agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, do 1 ao 2. Eu quero dizer para os irmãos que a graça de Deus, ela nos salvou do poder e do domínio do pecado, da perdição e da morte eterna. Tudo isso, irmãos, independente de nossas obras de justiça ou sacrifícios. Por obras da lei, irmãos, ninguém será justificado diante de Deus. Eu quero dizer que é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou, irmão, da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Adão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Está lá em Gálatas 3, 11 e 14. Eu quero dizer para os irmãos que a graça, ela é um poder capacitador. Este é o segundo aspecto da graça. Quer dizer para os irmãos que, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Segundo as Escrituras, é que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois pelos todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me pareceu também a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. É Paulo escrevendo em 1 Coríntios 15, do 3 ao 10. Eu quero dizer para os irmãos que ninguém compreendeu mais a graça de Deus do que o apóstolo Paulo. A sua vida e história, irmãos, são na verdade um testemunho de alguém que foi perdoado e restaurado pela graça de Deus. Imagine alguém que odiava o cristianismo e tentava com todas as suas forças destruir a fé em Jesus. De repente, este mesmo Jesus aparece para ele e lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9. A partir desse momento, Paulo começou a pregar a fé que procurava destruir. E quem operou isso em Paulo?
Quer dizer que a infinita graça de Deus, a capacitação da graça de Deus que foi preencher o coração de Paulo. Paulo não andou com Jesus, não foi um dos 12, não foi testemunha ocular dos milagres de Jesus Cristo. Como pode ele escrever mais da metade do Novo Testamento? Como pôde evangelizar, irmãos, toda a Ásia? Como pôde combater os filósofos estoicos e epicureus em Atenas? Como pôde evangelizar toda a Europa? Como pôde pregar o evangelho em Roma por 2 anos? Como? Pela capacitação da graça de Deus. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. 1 Coríntios 15, do 9 ao 10. Quer dizer, irmãos, que Paulo terminou esse capítulo dizendo: trabalhei mais do que os 12 apóstolos de Jesus Cristo. Todavia, não eu, mas a graça de Deus em mim. Porque tudo que nós fazemos, nós levamos o nome do Senhor. Tudo é por Ele. 1 Coríntios 15, do 9 ao 10. Não eu, mas a graça de Deus em mim e através de mim. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Lá em 1 Coríntios 15, 10. Esse é o poder, irmãos, da graça, capacitar os que sentem incapacitados. Eu quero dizer para os irmãos que a proposta dessa palavra é ensinar que somente a graça de Deus é que te levará aonde você realmente deseja ir. A graça te capacitará a fazer o que você jamais imaginou que você poderia fazer. A graça te levará a dizer: todavia não eu, mas a graça de Deus em mim. Deus, irmãos, por sua infinita graça e através de seu precioso trabalho, nós recebemos a inspiração para pregar essa mensagem. Mas eu quero dizer que não eu, mas a graça de Deus que operou em mim neste dia. Não eu, mas a graça de Deus que operou em mim, irmãos. Então eu faço uma pergunta: o que você acha que não pode fazer? Aonde que você acha que você não pode ir hoje? O que você imagina que você não pode conseguir hoje? Talvez você esteja dizendo: jamais conseguirei entrar numa faculdade, aprender inglês ou qualquer outro idioma, ser liberto deste vício maldito, comprar meu carro, entrar naquela empresa, viajar para outros países, engravidar, me casar. Irmãos, a graça do Senhor, ela te capacita para tudo. O que você não pode fazer, Jesus pode. A mudança que você precisa, Ele pode fazer. O milagre que você espera, Jesus faz. A cura que você precisa, Ele te coloca nas tuas mãos nesse instante. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Esse é o poder da graça que nos capacita. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos. Está lá Paulo confirmando em 1 Coríntios. Que a graça de nosso Senhor esteja contigo neste dia. Aleluia.